Porque Tov, Haverins, como vocês vão? Hakol Beseder, tudo bem? Amigos, vamos dar continuidade aqui com a nossa porção diária das leituras da Bíblia, da Torá. Nós estamos aqui lendo a porção de Êxodo, do livro de Êxodo, estamos aqui na porção de Itró, a Parashá de Itró, tá? Nós vamos ler hoje aqui o capítulo 19, dando continuidade, tá? Se é novo, está chegando hoje no canal, se inscreva, deixa o like, nos ajude aqui a apreciar, né, o conteúdo. Compartilhe se você se identificar com o conteúdo, passa para mais pessoas para chegar a quem realmente necessita ouvir. Aqui nós estamos fazendo porções diárias da leitura da Torá, da Parashá, da semana, com os comentários de Rashi, dando algumas explicações, muitas vezes trazendo Midrash, alguma coisinha aqui, um pouquinho de Cabala, uma coisa mais elevada, tá? Mas o intuito aqui é justamente literal, é trazer a interpretação literal da Bíblia que você tem em casa aí, tá? Infelizmente ela tem uma tradução, assim, que eu posso dizer, um pouco errônea, tá? Mas aqui comigo você está tendo a tradução diretamente do hebraico mesmo, então é justamente aquilo que Deus falou que queria que fosse feito, tá? Nós estamos aqui na porção de Itró, que começa só dando agora uma introdução para nós continuarmos aqui. Itró trouxe a mulher de Moshe e seus filhos e levou ele para o acampamento dos israelitas que haviam acabado de sair do Egito, tá? Ali Itró viu que Moshe ficava durante o dia e a noite, ali até chegar à noite, fazendo julgamentos, ensinando a lei para o povo. Ele sentado, o povo em pé, e o Itró viu que isso não era muito bom. Itró deu um conselho para ele: porque você não divide a sua carga, pega homens, os anciãos de Israel, pessoas sábias dentro do povo, e pega os casos menores e dá para eles julgarem, e você fica só com os maiores. E é justamente daqui da onde agora a gente vai continuar a nossa leitura, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos, vamos aqui nos aprofundar. Hoje nós temos uma porção bem interessante. Eu quero trazer um negócio aqui bem profundo, também uma coisa pessoal minha aqui para com vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá fazer a leitura aqui, capítulo 19, versículo 1, porção hoje de quarta-feira. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel deixaram o Egito, neste dia eles chegaram ao deserto do Sinai. Eles viajaram de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai. Eles acamparam no deserto de Israel, acampou lá próximo ao monte. Moshe subiu a Deus, Hashem o chamou da montanha e disse: isto é o que você deve dizer à casa de Jacó e falar aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu lhes fiz ao Egito e como eu os carreguei vocês nas asas das águias e os trouxe até mim. Agora, se vocês escutarem minha voz e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro precioso entre todas as nações, pois toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você deve relatar aos filhos de Israel. E essa é a nossa parte da porção aqui, quarta parte da porção de Itró. Amigo, como vocês viram, ela é curta, tá? Eu vou tentar ser o mais curto possível. Nós temos uns comentários interessantes aqui de Rashi que eu quero trazer para elucidar, para enriquecer aqui o nosso conhecimento da Torá, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, nós começamos aqui que a Torá ela começa relatando que o povo, no terceiro mês, após a saída do Misraim, eles estavam aí saindo de Refidim. E eles chegaram ao deserto do Sinai, né? E acamparam próximo ao monte. Esse monte é a montanha de Hashem, como a montanha de Deus, como nós vamos vir aqui. Mas eu quero já pegar aqui no começo já um assunto interessante que Irache já comenta perguntando assim: por que a Torá fala neste dia? O que ela quer dizer com este dia? Eu vou ler o comentário e nós vamos aprofundar aqui sobre isso aqui. Neste dia, Rashi comenta assim: no primeiro dia do mês, que é o Rosh Chodesh, cabeça do mês. Poderia ser ter dito apenas naquele dia. Qual o significado de neste dia? O significado é que as palavras da Torá devem ser consideradas como uma novidade, como se tivessem sido dadas hoje mesmo. Então, Rashi ele se aprofunda aqui e fala assim: que a Torá
ela não é, eu já falei e vamos repetir novamente, ela não é um livro de historinhas, tá? A Torá, ela é o nosso manual da criação humana, é um manual de como o homem deve se comportar, não só para com Deus, para com o seu semelhante, tá? E nada nela é descartável. Então, se a Torá tá vindo aqui falando pra gente neste dia, porque tem algo significativo aqui, Irache nos traz, porque se estava falando que eles estavam, era o terceiro mês, que eles haviam saído, então eles estavam indo no primeiro dia do mês, então era um novo mês, era um Rosh Chodesh. Então Rashi ele traz aqui que isso tem um significado, que Deus está falando para vocês que esse dia seja como o primeiro dia que vocês conheceram a Torá, que essas palavras sejam consideradas sempre como novidade para vocês, tá? Aí o nosso comentarista aqui também, ele fala a questão do pronome em si. Por que o pronome? O pronome neste simboliza algo próximo, enquanto naquele quer dizer algo distante. Então, quando Deus fala neste dia, ou seja, é algo que está próximo de você. É algo que você viva diariamente, como se fosse aquele próprio dia. Então, esse já é a introdução aqui do nosso texto, da nossa leitura, tá? A Irache também ele comenta por que a Torá fala novamente que eles viajaram de Refidim, sendo que já na porção anterior falavam que eles estavam acampando em Refidim. Qual é o intuito da Torá aqui em nos ensinar isso? Por que ela repete? Porventura nós já sabíamos que eles estavam em Refidim acampado? A Irache ele vem aqui, o motivo era para comparar a sua viagem de Refidim com a sua chegada ao deserto do Sinai. Assim como a sua chegada ao deserto do Sinai ocorreu com um sentimento de arrependimento, assim também sua jornada de Refidim foi com sentimento de arrependimento. Então Rashi fala assim, mais uma vez, o povo saiu de Refidim porque eles estavam com sentimento de arrependimento desde aquele caminho. Nós já lemos, saíram ali, passaram pelo mar, reclamaram a Moshe por causa das águas amargas em Mará, Deus foi lá, transformou as águas potáveis em água doce. Reclamaram que não tinham pão, reclamaram que não tinha carne, chegaram novamente uma parte, falaram que não tinha água. Moshe foi lá, feriu a rocha para lá da água, ou seja, eles estavam vindo num processo de arrependimento pelas suas más condutas, suas lashon hará, suas maledicências. Tá? Então a Torá ela repete isso para dizer que eles estavam num processo, vamos dizer assim, de techuvá. Quem conhece o judaísmo sabe o processo de techuvá, é um processo de arrependimento, tá? Techuvá significa retorno, você fazer um retorno, tá? Então é isso que o Rashi está querendo comentar aqui. Mais um profundo aqui que eu sempre bato na mesma tecla. Gente, nós precisamos pelo menos aqui saber ler em hebraico. Não precisa você saber o que está lendo. Você precisa ser alfabetizado. Sabe o nosso A, E, I, O, U, A, B, C, D. Você juntar as palavras, você saber ler. Pode ser não saber muito o significado, mas você está sabendo ler. Isso é importante para quem quer pelo menos entender a Torá no seu contexto original. Por quê? Porque a palavra acamparam aqui não existe no português. Está e acampou, tá? Assim diz o texto. Israel acampou lá. Então, por que, Rashi comenta, por que não está escrito acamparam? Né? Porque não está tá no singular, na verdade, tá? Rashi ele comenta aqui. Isso nos ensina como uma única pessoa com um coração só. Tá? Eu havia batido na tecla algumas paraxá anteriores, ou na paraxá anterior mesmo, é muita coisa que me está lembrando, pessoal. Que muitas das vezes nós vamos deparar na Torá, ela se referindo ao povo como uma unidade, errado, como um. Tá? E aqui chegou uma parte que diz assim que o povo judeu acampou, não acamparam, ou seja, porque ele estava uníssimo em um só objetivo, como um único leve, um único coração, tá? E é isso que Rashi ele tenta explicar aqui, que ela não está no plural por esse motivo. Muitas das vezes nós vamos ler aqui na Torá, nos profetas, que Deus vai se referir ao povo de Israel como uma pessoa só, tá? Isso já é conhecido dentro da cultura judaica. Eu quero sempre bater nessa tecla, gente, entenda. A Bíblia não está escrita em português, ela não foi escrita em português, tá? Então, está escrito em hebraico, ela foi escrita em hebraico, Lashon HaKodesh, a língua que Deus usou para criar o mundo. Então, se o povo judeu, que é o detentor dessa língua, eles falam que está escrito isso, é porque é isso.
Ninguém vai vir, não vai vir uma pessoa lá de fora, um americano, querer ensinar para você como você tem que pronunciar ou escrever o português correto. É o contrário, é você, nativo daqui, que conhece o seu idioma. Infelizmente, português, né? O brasileiro, ele, por si só, ele não estuda muito nem a raiz da sua palavra, mas você ainda tem um conhecimento acima. Então, quando eu falo pra gente aqui que nós estamos lendo aqui a Torá no seu idioma original, entendam bem que é esse o significado da palavra. Não queira falar, não, porque o teólogo, não sei o que. O teólogo não é o judeu. Ele não faz parte da cultura judaica. Ele não tem esse conhecimento da raiz, do choro da palavra. Ele consegue estudar, mas ele vai dar um jeito, como fizeram com a tradução em português, para mudar alguma coisa só para bater com a vontade dele de acreditar em algo. Não, eu vou mudar aqui porque eu quero que isso bata com aquilo que eu acredito. O judeu não faz isso, porque a raiz da palavra é deles. Se está dizendo aqui, e acampou, é porque não acamparam, acampou. Deus está falando, o povo judeu se acampou como se fosse uma única pessoa. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Diz assim que Moshe subiu a Deus. Hashem o chamou da montanha e disse: Isto é o que você tem que dizer à casa de Jacó e falar aos filhos de Israel. Rashi mais uma vez aqui questiona por que a casa de Jacó e falar aos filhos de Israel. Porventura, Jacó não é Israel? Israel não é Jacó? Deus não trocou o nome de Jacó e colocou Israel? Irache ele vem aqui e comenta que Jacó é dirigido às mulheres. Primeiramente você fala às mulheres, depois você fala aos homens. Por quê? Irache ele comenta assim, diga para as mulheres de uma forma aqui mais delicada. Tá? Fale da mulher de uma forma mais suave. Ao homem, não. Você já fala de uma forma mais amarga, uma forma mais direta. Fala assim, porque o homem, ele, diferente da mulher, a mulher está num nível muito mais elevado que o homem espiritualmente. A mulher não tem tantos mandamentos como o homem tem. A Torá tem 613 mandamentos. Da maioria das partes é dirigida ao homem. Por quê? Porque a mulher, na sua natureza, na sua essência, ela já é mais, como eu posso dizer, mais espiritual. Ela já é uma pessoa muito mais ali voltada a Deus. O homem não, pois Deus deu tanto mandamento para o homem. O homem tem que usar kippah, o homem tem que usar tzitzit, o homem tem que fazer 3 vezes a reza diária. Não que a mulher não precise, mas o homem ele tem que se esforçar isso, porque a natureza do homem é muito mais difícil do que a da mulher. Então, Deus fala primeiro para as mulheres de uma maneira mais calma, mas aos homens você nos chama a atenção mesmo. Chama a atenção de nós, porque nós somos mais difíceis mesmo, né? Então, é isso que Irache ele comenta aqui. E o versículo 4 diz assim, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como eu carreguei você nas asas das águias e os trouxe até mim. Irache ele vem aqui e comenta o seguinte, eu vou ler com vocês para nós nos aprofundarmos sobre isso aqui. Vamos lá. Vocês viram, não se trata de uma tradição em suas mãos. Já começa a falar aqui, não é algo que uma tradição que você ouviu que fulano lá que falou. Não, foram palavras que lhe enviei, e nem através de testemunhas que lhes confirmei o que estou dizendo, senão que vocês viram. Vocês viram ou seja, vocês viram, vocês viram, não é uma coisa que alguém falou, ou que eu mandei alguém falar, não, vocês estavam ali no Misrai, vocês viram como eu julguei o Egito e tirei vocês de lá. Aqui eu quero dar um adendo profundo, tá, pessoal? Eu quero falar um pouquinho aqui sobre essa questão, porque aqui Deus está falando justamente que ele falou propriamente, vocês viram, tá? Nós temos um contraste no mundo que é assim, todas as religiões, se você for parar para analisar, todas as religiões que existem, elas foram simplesmente uma pessoa só que supostamente diz que viu algo, que teve uma revelação de algo, não tinha testemunha nenhuma, e ele sai, ele começa a falar para um, para outro, ele criou uma religião. Isso mesmo, literalmente, a pessoa ela criou uma religião. Tá? Isso qualquer religião do mundo. Ah, Mauro, o judaísmo. O judaísmo não é uma religião, nós já comentamos sobre isso aqui.
quiser que eu me aprofundo mais sobre isso, deixa um comentário aqui que a gente faz um vídeo só para falar isso. O que é uma religião? Religião, na verdade, entendam bem. A palavra religião, ela foi criada pelo homem, tá? Muito depois do povo judeu. Religião vem da palavra para você se religar com Deus, tá? O judaísmo não é uma religião. O judaísmo é um povo que recebeu os mandamentos direto de Deus, tá? Recebeu a vontade do Criador. Religião é quando uma pessoa diz que teve uma visão, uma coisa e cria e sai juntando aquele monte de povo. Quando você vai ver, está feita aquela coisa. O judaísmo não. Entendam bem, o judaísmo não nasceu de uma pessoa. Nós vamos entender isso aqui muito profundamente. O judaísmo nasceu com um povo inteiro. Um povo inteiro ouviu Deus falar. 6 milhões de pessoas foram testemunhas da voz de Deus sobre o Monte Sinai. Então, voltando aqui ao texto, vocês viram. Vocês estavam lá. Por causa das muitas transgressões que os egípcios haviam feito, eles eram condenados diante de mim antes mesmo de se meterem com vocês. Mas os castiguei através de vocês. Ou seja, o povo do Egito, se você não... Você que já está aqui no canal, está acompanhando há algum tempo, nós vemos que Deus fala para Abraão sobre toda essa trajetória. E Deus fala que eles iam ser cativo e escravo de um povo. Só que Deus iria julgar esse povo também por causa disso. Ou seja, desde Abraão, a nação do Egito já via praticando o que é mal aos olhos de Deus. O que é mal aos olhos de Deus? Mal aos olhos de Deus é quando você trata o seu semelhante de uma forma baixa, como se ele fosse um animal. Tá? Nós vemos aqui o que o povo egípcio fazia. Não era só o povo judeu que estava ali no Egito escravo. Haviam outras nações. Tá? Nós lemos isso quando o povo judeu ele sai do Egito. Fala que também saiu com ele outras nações que ficaram com eles. Porque, pensa bem comigo. Você está ali escravo junto com outro povo. Você começa a ver que aquele Deus começa a subjugar aqueles deuses falsos do Egito. Ou seja, aquele Deus daquele povo se mostra que ele é o Deus de todos. E Deus fala, vou libertar eles. Você não vai querer ir junto, sair daquilo lá? Então saiu muitos outros povos que existiam ali ao redor naquela terra de Canaã, que também estavam cativos no Egito. Tá? Essa é a interpretação do versículo 4. Carreguei vocês nas asas das águias. Aqui Irache traz um profundo sobre essa questão. Tá? Vamos lá. A águia, ela é a ave que voa mais alto. Geralmente, uma ave normal, uma ave de porte menor, o que ela faz? Ela coloca os seus filhotes debaixo das asas. Por quê? Porque os predadores dessas aves elas estão acima. A águia não, ela não tem predador acima. Os predadores dela estão embaixo por ela voar alto. Por isso ela coloca os seus filhos sobre em cima das suas asas. Para que os lances de flecha, os lances de string não acertem. Se acertarem, acertarão ela. Assim Deus traz essa analogia. Assim como vocês estavam ali no Egito, eu os tirei sobre como asas de águia. Por quê? Porque quando vocês saíram, o exército egípcio veio tacando flechas, catapultas, mas as minhas nuvens protegiam vocês disso. Assim como a águia faz com seus filhos. Ou seja, o que era para ser afligido em você foi afligido em mim. Como se Deus pudesse ser afligido por algo. Não é esse o caso, mas Deus estava usando essa figura de linguagem para o povo entender o amor que Deus tinha por eles. Tá? Então, quando Deus fala, tirei vocês como asas de água, como as águias fazem, é porque eu me interpus na frente daquilo que poderia lhe ferir. Agora, se vocês escutarem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro precioso entre todas as nações, pois toda a terra é minha. Meus queridos amigos, vamos chegar aqui num assunto bem complicado, tá? Que é justamente essa questão que eu posso dizer assim, desse ódio gratuito, né? Esse antissemitismo que sempre existiu no mundo, ele só se aflorou agora por causa do bendito do que o grupo terrorista Hamas veio fazer a Israel, que não é o assunto desse vídeo aqui, mas ele só serviu para mostrar o que o povo ainda
muitos são antissemitas, né? Hasbe Shalom, Deus nos livre. Se tiver alguém assistindo esse canal, saiba que aqui nós estamos falando do povo judeu, tá? E entendendo aqui sobre isso, e você vai, que está aqui agora, você vai entender isso muito bem agora. Porque o versículo que acabamos de ler diz assim, que agora vocês, se vocês escutarem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro precioso entre todas as nações, pois toda a terra é minha. Kili, minha, Kili, Kol Haaretz, toda a terra é minha. Isso lá em Gênesis, acho que ele dá uma explicação muito profunda, tá? Vamos adentrar esse assunto aqui só um pouquinho. As pessoas têm aquela questão de julgar, né? Falar assim, ali não é a terra do povo judeu, ali é a Palestina. Nem existe esse nome, tá, meus amigos? Vamos estudar direitinho para poder entender o contexto, tá? Não se deixa ser influenciado por mídia, essas pessoas que só querem ganhar visualização, querem ganhar atenção. Palestina nunca existiu, tá? Vai estudar um pouquinho só e você vai saber de onde veio esse nome. Ali sempre foi e será Canaã, terra de Israel. Ali sempre será Israel, tá? Vai voltando ao assunto aqui. Eu comecei em Gênesis, quando Deus fala assim, por que fala que Deus criou todas as coisas? Deus criou a terra para dizer justamente assim, ela é minha. Eu faço com ela o que eu quiser e eu a dou a quem eu querer. A quem eu quiser, eu a dou, eu ofereço. E foi isso que Deus fez com o povo judeu. Vou tirar vocês dessa terra e vou dar toda aquela terra ali para vocês. Vocês não foram peregrinos? Não foram escravos? Todas as nações não têm a sua terra? Vocês não foram escravos, vocês não foram peregrinos ali, vocês não foram escravos do Egito, não foram escravos dos babilônios, não foram escravos dos assírios, dos persas, não foram escravos de Roma, não foram perseguidos nas cruzadas, nas esquisições, não foram quase exterminados, Hasbe Shalom, no holocausto? Essa terra aqui é sua, é de vocês. A terra é minha. Li Kol Haaretz, minha toda a terra. Entendam bem, as pessoas elas pensam que elas estão lutando contra um povo. Eu estou lutando contra o judeu. Você está extremamente errado, meu amigo. Você está lutando contra Deus. Que é uma luta totalmente ilusória, é uma luta que já está perdida. Você tem ciência disso, né? Deus fala assim para eles que eles seriam o tesouro precioso dele entre todas as nações. Esse assunto é um assunto, acho que ele é tão complexo como o assunto do suposto Messias que nós temos hoje no mundo, né? Que é adorado, cultuado por todos. São dois assuntos muito difíceis de lidar. Ele é difícil de lidar porque todo ele envolve uma questão emocional, não lógica. Tá? Porque pela lógica nós estamos lendo aqui e eu estou lendo... Você pode pegar a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Vai estar escrita a mesma coisa. Deus não se engana, Deus não faz substituição, Deus não volta atrás. Tá? Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Já começa por aí. Assim como os meus pensamentos, assim como os céus estão altos, assim também são meus pensamentos. Vocês não têm como compreender. Então, toda vez que alguém chega e fala mal do povo judeu ou critica o povo judeu, você está falando de Deus. Isso mesmo. É o que está dizendo o texto aqui. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você deve relatar aos filhos de Israel. Ou seja, Deus falando para o povo, para Moisés falar para o povo. Que vocês são santos para mim. Que vocês são uma pedra preciosa para mim. Que você é um presente para mim. Mais precioso que todos os outros povos da terra. Vocês são o meu tesouro particular. É difícil? Dói. Dói para você que não pode não estar entendendo o texto. Aqui está o Mauri, aqui está você que está aí do outro lado da tela.
minha mãe, meu pai, minha esposa, Baruch Hashem. Cada um de nós aqui nesse mundo hoje temos uma missão que só você pode fazer. E isso te torna especial, sim. Você pode fazer uma coisa que eu, Amaury, não posso fazer. O Amaury tem que fazer uma coisa que não é para você fazer. E assim nos tornamos cada um especial. O povo judeu foi escolhido por Deus para trazer algo especial. Assim como os americanos, assim como os chineses, assim como os japoneses, assim como todas as nações do mundo. Eu poderia citar o próprio livro que as pessoas usam também acoplado, né, junto com a Torá, que também fala sobre isso. Que não há substituição. Que deles, do povo judeu, está toda a verdade. Com eles está a verdade. Isso, o seu próprio livro também fala isso. É que você não presta atenção, porque quando a gente é doutrinado a não entender isso. Sim. O que é a doutrinação? A doutrinação ela passa a partir do momento que ela não deixa você questionar. Ela não deixa você perguntar. Isso é uma doutrinação. E essa doutrinação, quando você questiona e não tem uma resposta, é aí que cai a máscara dela. Durante todos os meus anos na religião em que eu estava, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a questionar e ninguém começou a ter resposta, foi dentro do povo judeu onde eu encontrei todas as respostas e perguntas da minha vida. Porque deles é a letra, o hebraico é deles, a cultura, toda a história trazida aqui dentro é deles. Foi Deus que deu para eles. Vós sois as minhas testemunhas. Já cansei de falar aqui sobre esse texto. Quando você, Deus o livre, já falei aqui, você está com uma ação na justiça, ou você, uma ação criminal, você precisa de testemunha. Você não precisa de testemunha. É aquela pessoa que você vai confiar ali. Deus fala assim para o povo judeu: vocês são as minhas testemunhas no mundo. Você sabia que o povo judeu é um povo contraditório no mundo? Você sabia que eles não eram nem para estar aqui hoje? Você sabe o que é fração? Sabe o que é porcentagem? Claro que você sabe. Você sabia que eles são o menor povo da face da Terra? Você sabia que ele é o povo mais antigo da Terra? Acabei de citar para vocês aqui todo o processo da história deles e quem eles foi escravo por todos os grandes impérios do mundo, e esses impérios hoje sumiram e só existe eles. Sabe por quê? Porque Deus fala assim: eu tomo os céus e a terra hoje por testemunhas que vocês vão ser meu povo para sempre. E vocês vão ser a minha testemunha no mundo, para que quando o Amaury aqui estivesse lendo a Bíblia, ele vai ler e entender: ah, eles que estão com a resposta. Porque Deus falou: eu vou passar para eles a minha vontade e eles vão trazer essa minha vontade ao mundo. Isso é o que está escrito durante toda a Bíblia, de Gênesis a Malaquias. Essa é a missão do povo judeu, não é a minha, não é a sua. A maioria do que você está fazendo aqui, eu simplesmente estou trazendo para vocês aqui hoje. A minha missão de vida. Por que eu falo que é a minha missão de vida? Todo mundo pode casar, todo mundo pode constituir uma família, rasve shalom, aqueles que não podem, mas isso todo mundo pode fazer. Agora o que eu estou fazendo aqui, dando as caras, trazendo para vocês a interpretação correta da Bíblia, é óbvio que só a maioria pode fazer. Porque eu vou trazer dessa maneira. Se vir uma outra pessoa, vai trazer de outra, mas só eu posso trazer dessa maneira que eu estou falando com vocês aqui. Essa é a nossa porção de hoje. Eu vou ler o comentário de Irache aqui, só para nós encerrarmos isso, porque esse assunto ele é muito complexo, ele é muito difícil. Eu espero que tenha ficado claro que quando Deus escolheu o povo de Deus, falou que eles vão ser o tesouro dele entre todas as nações do mundo, é porque Deus falou assim: eu vou dar uma missão para vocês. E não pense em você. Agora eu vou entrar num profundo aqui com você. Pergunte para qualquer judeu da onde está o orgulho deles. Eles vão falar para você bem assim: o meu orgulho é aquilo que está escrito em Jeremias, se não me falha a memória. Se alguém tem que se orgulhar, orgulhe-se em conhecer a vontade que me conhece. Deus fala assim: é aquele que me conhece, conhecer a vontade de Deus. Eles conheceram. Eles foram as 6 milhões de testemunhos que estavam lá no monte e receberam a palavra de Deus.
Não foi uma pessoa que apareceu do nada do deserto ou falou, eu nasci de uma fulana e eu sou o Messias. Não. 6 milhões de testemunhas e eles estão aqui até o dia de hoje. Ninguém conseguiu pagar eles. Esse é o preço que eles passaram. O preço que eles pagaram por ser a propriedade de Deus, por ser o tesouro de Deus, perseguição, cruzadas, holocausto. Esse é o preço que eles pagaram, tá? Eu e você que estamos aqui hoje não passamos por isso, perseguições, não fomos quase terminados a nossa família. Então, quando você pegar e for falar do povo judeu, lembre-se de uma coisa, toda a Bíblia que você tem dentro da sua casa fala sobre eles e protege eles, fala que eles vão estar até o final de todos os tempos. E que através dele a verdade vão chegar ao mundo, como está chegando aqui agora, não só com o meu canal, como milhares de outros canais por aí, falando também isso. Vós sois as minhas testemunhas, tá? Vamos terminar aqui. O Kirash fala assim, Segular em hebraico significa meu tesouro, tá? Vocês serão meu tesouro. Um tesouro amado, assim como é os tesouros dos reis, objetos caros e pedras preciosas que os reis guardam em lugares fechados. Assim são vocês para mim, um tesouro entre outras nações. E não digam, vocês somente são meus, e não existem outros consigo. Pois somente a vocês eu redimi do Egito. Então, o que mais tenho eu que fazer, a fim de que o meu amor por vocês seja evidenciado, porque toda a terra é minha, e os meus olhos, e aos meus olhos, eles são como nada. Ou seja, o que eu confirmo para vocês que eu amo vocês? A terra é minha, eu dei para vocês boa parte dela, eu dei para vocês a terra de Israel. O povo judeu é descrito na Torá como tesouro de Deus, primogênito de Deus, a menina dos olhos de Deus, o povo santo de Deus, as testemunhas de Deus, a luz das nações. Eu só estou trazendo para vocês aqui, meus amigos, o que está escrito ali ou em qualquer Bíblia que você tem em casa, tá? Nós vamos muito se aprofundar nisso. Vamos muito se aprofundar. Então, se você hoje estranha, como eu comecei a estranhar naquela época, por quê eles são tão perseguidos? Por que ninguém gosta do judeu? Será porque dizem que eles mataram o suposto Messias? Não é só por causa disso, não. Isso já estava irrigado em todas as nações, mesmo antes do Messias existir. Já foram perseguidos. Por quê? Ciúmes. Sabe quando a pessoa ela tem 5 filhos? Eu não sei o que é isso. Mas cada um dos filhos, ao mesmo tempo, tem o mesmo apreceio pelo pai e pela mãe? Assim somos todos nós, todos os povos. O Midrash nos conta assim, só para a gente encerrar, para você entender que você tem a sua missão assim como ele tem a deles. O Midrash nos conta que quando o povo judeu estava na outra margem do rio, do mar lá do Yansuf, do Mar de Jum, conhecido como Mar Vermelho, e eles foram cantar, Rashi ele comenta, nossa, o povo estava cantando pela morte dos egípcios quando eles se afogaram. Não. Eles estavam dando glória a Deus, eles estavam cantando a Deus por Deus ter os livrado da morte. O Midrash conta que os anjos começaram a cantar e a louvar, e Deus falou, não cantem, porque esses que vocês estão vendo afogados no mar, os egípcios, também são meus filhos, e eu estou chorando por eles. A Torá ensina, se você vê o jumento, o cavalo, o que for do seu inimigo arriado sobre o peso, vai lá e ajuda. A Torá fala, não se alegre quando vê a queda do seu inimigo. Para Deus todos são preciosos. Você, eu e o povo judeu de todo jeito, eles receberam a missão deles de trazer essa verdade para o mundo. Cada um de nós tem a nossa missão nesse mundo. Então, tira essa ideia de você achar que o povo judeu se acha melhor que todo mundo, porque eles não são melhor do que todo mundo.
Porque se fosse para ser melhor todo mundo passar o que eles passaram, é melhor você e eu sermos quem nós somos. Amigos, fiquem com Deus. Mais uma vez eu agradeço. Gostou do conteúdo? Compartilhe, se inscreva, deixe um like. Tem dúvidas? Comente aqui embaixo. Tá? Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Já estou feliz pelo que ele está crescendo. Tá? Baruch Hashem, eu agradeço a vocês. Um Todarabá. Lehitraot. Fiquem com Deus. Até a próxima.